Olá pessoas, Vitor aqui de novo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a vontade de vocês e vou ser polêmico. Eu tinha falado já no primeiro vídeo que eu falei sobre as Testemunhas de Jeová, eu, eu falei que faria dois vídeos ainda sobre esse tema. Um seria sobre a minha saída, porque eu saí e coisas assim. E o outro era sobre coisas da Bíblia que eu acreditava muito e hoje a minha opinião mudou. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha saída dessa igreja. Mais uma vez, agradeço vocês que estão acompanhando o canal, que comentam, que estão ali. Só com a visualização de vocês já é de muita ajuda pra gente, tá bom? Então, muito obrigado de novo. Como eu falei no outro vídeo, ser testemunho de Jeová é um estilo de vida. Não é uma coisa que você pode, tipo, eu sou testemunho de Jeová, me batizei e tal, mas eu não sigo muito. É bem complicado. É uma coisa que realmente é a tua vida, é ser testemunho de Jeová. Eu sou testemunho de Jeová e eu gosto de tocar um instrumento, eu gosto de desenhar, eu gosto de, sei lá, qualquer coisa. Você pode ter seus hobbies e tal, mas o mais importante na tua vida tem que ser a tua relação com Jeová. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouco do que eu sentia com, com essas coisas. E, assim, aquele primeiro vídeo foi um vídeo sobre fatos sobre as testemunhas de Jeová, coisas que não tinham opinião ali. Não tinha nenhum viés sobre, da minha opinião, ou opinião. Até dei minha opinião em alguns pontos, mas o vídeo em si ele não é um vídeo opinativo, é um vídeo descritivo. Hoje vai ser um pouco diferente porque vai ser a minha visão, vai ser a minha visão sobre as coisas que aconteceram comigo. Então é muito específico isso aqui. É uma coisa muito minha. O que eu vou falar é sobre o Vitor, não é sobre uma testemunha de Jeová. Porque cada pessoa vai ter uma experiência, cada pessoa vai ter uma maneira de ver as coisas, vai ter as suas prioridades, então não tem como comparar muito. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre, obviamente, sobre o começo, né? Como que as coisas eram, como as coisas foram em certo momento, e como elas acabaram saindo dos trilhos. Porque em algum momento eu gostei de estar lá dentro. Como que isso virou a minha. Como que uma coisa boa virou uma coisa tão negativa na minha vida. E eu gostaria que vocês tivessem bem em mente uma coisa. Quando eu falo que esse vai ser um vídeo opinativo, quando eu digo que esse vídeo é muito específico, porque é sobre mim, sobre a minha experiência, sobre a minha visão, eu não estou falando que, se eu falar, por exemplo, tal pessoa fez isso, não estou falando que testemunha de Jeová faz essas coisas. Se eu falar que aconteceu comigo assim, não quer dizer que com você ou com outra pessoa vai acontecer exatamente da mesma forma. Não. Tudo, como tudo na vida, a gente tem pontos de vista, a gente tem peculiaridades nas coisas que acontecem com a gente que tornam impossível a gente ter um padrão. Então, eu quero deixar isso muito claro, que eu não estou fazendo uma crítica, não estou fazendo aqui um vídeo falando vou expor a verdade sobre isso. Não. Eu estou contando a minha história. Basicamente é isso. Bom,
Tudo começou lá em 1900. Não, pera. Como eu falei no outro vídeo, eu nasci lá dentro. Quando eu nasci, minha mãe já era testemunha de Jeová, já era batizada. Ela casou com meu pai e meu pai estudou também depois, né? Estudou a Bíblia com o testemunho de Jeová e foi batizado. Eu acho que um pouco da minha trajetória como membro dessa igreja tem a ver com a minha história pessoal, assim, fora Deus, fora igreja. Como eu falei, a minha vida era aquilo, mas tem coisas que acontecem, né, na nossa vida que não fazem parte exatamente disso. Quando meu pai saiu de casa, eu acabei. Eu era pequeno, eu tinha 5 anos, né? Mas eu acabei colocando na cabeça que aquilo era culpa minha. E isso foi. Obviamente foi negativo, mas tinha uma coisa em mim que era como que uma busca por aprovação. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter momentos na minha vida como testemunho de Jeová que essa busca por aprovação vai acabar não atrapalhando, mas tendo uma influência nas decisões, na maneira de ver as coisas, nas coisas que eu falei, enfim. E aí vocês vão entender conforme eu for contando. Quando eu tinha. A gente vai dar um salto ali de 5 para 12 anos de idade. Antes disso, ali, com 6, 7, 8, 9, né? Eu ia no salão, né? Eu frequentava, obedecia, fazia tudo que tinha que fazer e tal, mas meio que eu tava fazendo só. Eu não tinha aquele amor assim, até porque eu era criança que, né? Eu conhecia bastante sobre a Bíblia, sobre como funcionava tudo e tal, mas eu não tinha aquele interesse assim, sabe? E aí quando eu tinha ali mais ou menos uns 12 anos, eu falei, cheguei pra minha mãe e falei que não queria mais ir. Não queria mais ir nas reuniões. E ela falou, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai na reunião. E aí eu falei, tá bom? E eu acho que é aí que começou a estragar. Não que culpa da minha mãe, não. Mas tipo, quando você faz uma coisa obrigado, aquilo tende a não ser muito legal, tende a não ser muito prazeroso. E eu continuei indo e tal, e beleza, né? Em certo momento, eu comecei a gostar. Eu ia na pregação, né? Que é aquela historinha de ir de casa em casa e falar para as pessoas e tal. Eu gostava de ir. Não que fosse tipo, eu amo estar na pregação. Mas eu gostava de estar com os meus amigos. Então, acabava que, na minha cabeça, aquilo era uma forma de estar com os meus amigos, tanto na pregação quanto nas reuniões. E isso me causava uma certa dúvida. Será que eu gosto da Bíblia, da, do que eu conheço, do que eu acredito? Será que eu gosto de ser uma testemunha de Jeová? Ou eu quero estar com os meus amigos? Porque na verdade são os únicos amigos que eu tenho, porque eu não tenho amizades fora desse círculo. Então para mim era complicado às vezes separar, né? Ou discernir assim, na minha cabeça falar assim, não, eu amo isso aqui. Eu não conseguia falar. E eu via as pessoas dentro da igreja falando, eu amo Jeová, eu amo a pregação, eu amo estar nas reuniões. E eu não me sentia assim. Eu não me sentia motivado a falar para as pessoas sobre Jeová, sobre a Bíblia. Eu queria estar com os meus amigos. Na época eu não entendia muito bem isso, mas hoje eu vejo que na verdade eu queria estar com os meus amigos. E eu me sentia mal porque
eu estava inserido naquele mundo onde todo mundo amava aquilo e eu não. Então eu sentia que estava errado, sabe? Eu sentia que, poxa, mas por que eu não gosto, cara? Por que eu não amo? Todo mundo aqui ama. A minha mãe ama, a minha família ama, meus amigos amam isso aqui e eu não. Então eu me sentia muito mal. E aí entra aquela busca por aprovação. Eu me batizei, eu fazia o que tinha que fazer, eu comecei a ganhar privilégios. Privilégios é assim, é privilégios de serviço, né? Não é que tipo, você tem um privilégio, você tem um benefício, assim. Na verdade, chama-se privilégio porque você tem o privilégio de trabalhar nas reuniões, por exemplo. Se você é batizado, tem certa idade lá, é batizado e tem uma boa hora um bom número de horas de pregação, você pode ser indicador. Indicador é aquela pessoa que vai estar ali durante a reunião, vai estar em pé, vai estar cuidando das pessoas, vai estar olhando se está tudo certo. A pessoa vai estar lá na tribuna lá falando, vai estar lá às vezes 45 minutos falando, 30 minutos falando, você vai levar um copo d'água para a pessoa. Você vai cuidar do funcionamento, você vai garantir que a reunião esteja funcionando direitinho. Você pode cuidar do microfone, né, quando lá na reunião que é aberto às pessoas fazerem comentários e tal. A pessoa levanta a mão, o orador lá chama, irmão tal quer comentar, aí você vai lá e leva o microfone para essa pessoa. No meu caso também, eu fazia parte da equipe do som. Então eu cuidava da mesa de som ali, né? Tem que ver se o som tá bom, tem que ligar, desligar o microfone, tinha que cuidar da parte sonora da reunião. Tinha vídeos que passavam, então você também vai lá, coloca os vídeos e cuidava de toda essa parte de, vamos dizer assim, da parte de mídia da reunião. Isso se chama privilégios, né? Porque você tem o privilégio de estar trabalhando, fazendo parte do funcionamento da reunião. Mas é um trabalho, vamos dizer, né? Não ganha nada, claro, mas você entendeu. E isso eu amava fazer. Porque eu sentia que eu estava ajudando. Eu me sentia bem com aquilo. E som, essas coisas assim, desde que eu comecei a tocar guitarra, 10 anos atrás, eu sempre gostei muito de equipamento de som, de estudar como é que o som funciona, coisas assim, parte técnica mesmo, e eu podia fazer aquilo ali. Uma semana no mês era eu que cuidava do som. As reuniões eram quarta, na época era quarta e domingo, então era um domingo e uma quarta era eu, daí na outra semana era outro rapaz, na outra era outro, né? E na época a gente era em quatro, então uma semana por mês eu cuidava do som. E aquilo ali eu amava fazer, né? Então, eu no dia que era eu que ia cuidar do som, eu ia todo bobo, né? pra reunião. Só que pra você se manter ali, com esses privilégios, você tem que estar. Você tem que ser um exemplo de conduta. Você tem que ser um bom cristão, você tem que principalmente estar bem na pregação, você tem que participar das reuniões, né? Quando você não está lá no som. Não que não possa participar quando você está cuidando do som, por exemplo, mas você está lá sentadinho, lá assistindo a reunião, comentários, você faz comentários, você participa, você, né? Essas coisas você tem que estar indo bem. E eu não estava indo bem nisso. Tipo assim, eu até comentava bastante, tá? Mas o grande termômetro de um cristão, de uma testemunha de Jeová, é a pregação. Então, se você não tem um certo número de horas de pregação, você não está indo bem. Porque é o termômetro, né? Então, Jesus mandou lá, se eu não me engano, Mateus 28, 19 e 20, ele fala: ide, portanto, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, lá, 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 lá. Então, você tem que ir lá fazer a pregação, porque é o mandamento de Jesus. É o único mandamento que Jesus deu, assim, claramente, específico. E de pregar a palavra de Deus. Quando eu perdi esses privilégios por não ter essa participação na pregação, eu desanimei bastante.
Porque a única coisa que estava me mantendo feliz ali era estar fazendo essas coisas. E quando eu perdi aquilo, eu perdi a minha vontade de fazer as coisas. Aí eu me afundei na depressão, não por causa disso, mas foi um fator assim bem forte para que a minha depressão viesse com tudo. As coisas começaram a sair dos trilhos. E eu consegui sair desse buraco. Eu consegui me recuperar. Mas assim, eu nunca mais fui o mesmo. Não consegui mais recuperar meus privilégios, não consegui mais fazer as coisas que eu gostava de fazer. E como eu falei, eu gostava de estar com os meus amigos. Então eu gostava de ir na reunião por causa disso. Campo eu quase não ia, pregação eu quase não ia mais. E quando chegou a pandemia, acho que foi a estilingada que faltava para matar o passarinho, assim. Eu não. A gente fazia as reuniões pelo online, né? Pelo Zoom. E cara, eu não gostava. A gente não podia. Eu não podia estar ali com os meus amigos. Tinha ali o contato, mas não era a mesma coisa, não tem como. E aquilo foi esfriando, sabe? Aquilo foi esfriando, 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 esfriando. A minha mãe casou nesse período, pouquinho antes da pandemia, minha mãe casou. E eu nunca tive uma relação muito legal com meu padrasto. Apesar de ter coisas boas para falar dele no geral foi positivo, mas tinha coisas que a gente não fechava. Então acabou que, sabe, foi ficando cada vez mais complicado. Até que chegou um momento que, ainda na pandemia, eu falei, cara, não dá mais. Eu não conseguia mais. Eu assistia as reuniões no meu quarto com o meu notebook, mas eu desligava a câmera dali do celular, do notebook, e ficava fazendo minhas coisas. Só deixava ali, só pra dizer que eu tava online. E ficava fazendo minhas coisas, ficava desenhando, ficava ouvindo música, ficava, sei lá, sabe? Não tava mais ali. E até que aconteceu algumas coisas que eu fiz assim que não era correto, e daí aquilo juntou com aquela minha vontade de sair. E eu cheguei e falei para os anciãos, ó, fiz isso, isso, isso. E normalmente quando você faz uma coisa e você confessa, normalmente você não é expulso, você não é desassociado, né? Você talvez é repreendido ali e tal, tipo, tem uma certa disciplina, mas você continua sendo testemunho de Jeová. Mas eu falei, não, olha, eu quero sair. E aí eles consideraram o que eu tinha feito e tal, mas a conversa foi mais sobre a minha vontade de sair, e eles questionaram, né, por que isso e tal. E a gente conversou bastante e aí eu acabei sendo desassociado. A história é essa. Agora, o que mais me incomodava, disparado, o que mais me incomodava, e é o que mais me deixa tranquilo hoje com a vida que eu tenho. Teve gente que falou assim, gente que não era testemunho, que não é testemunho de Jeová, mas conhece, sabe como é mais ou menos, né? Porque tem contato, tinha contato com a minha família, ou sei lá. Quem não é testemunho de Jeová, mas entende mais ou menos como é que as coisas funcionam lá dentro. As pessoas falam assim, tá, mas tu quer sair? Ou até a minha mãe mesmo me questionou isso. Tá, mas tu quer sair pra fazer besteira? Quer sair pra fazer coisa errada? Eu falei, não quero sair pra fazer coisa errada. Eu não quero sair pra beber, dar droga, comer todo mundo. Não, nunca quis isso. Nunca foi minha vontade de fazer isso. A grande questão é que eu quero poder fazer as coisas que me dão vontade. E eu não tenho vontade de fazer coisa errada. Errada, segundo a Bíblia, né? Eu só quero fazer as minhas coisas, cara. E aí por que eu teria que sair da igreja? Quer dizer, não é que eu teria que sair da igreja, mas por que eu decidi sair da igreja para poder fazer as minhas coisas?
Quando eu comecei a tocar guitarra, eu queria aprender a tocar. Então, eu tinha que gastar certo tempo, eu tinha que dedicar certo tempo com a guitarra na mão, olhando na internet como é que se toca tal música e tal, e aprendendo os acordes, e aprendendo parte teórica, que eu sempre gostei muito, para aprender a tocar. E eu comecei a postar alguns vídeos no Instagram e tal. Até tem vídeo meu aqui nesse canal, mais antigos. Só que quando eu comecei a postar vídeo no canal, eu já tinha um monte de vídeo no Instagram. Eu já tocava fazia um tempo. Só que os meus vídeos no Instagram nunca foram nada demais. Até esses vídeos que tem aqui no canal não é nada demais. Por exemplo, postar um vídeo no Instagram. Na época que eu postava vídeo no Instagram, não tinha o tal do Reels ainda. E os vídeos que dava pra postar, só conseguia postar vídeo de até 1 minuto. Então se você postasse lá um vídeo de 5 minutos, ele só ia tocar o primeiro minuto do vídeo e depois acabava. Só era no máximo 1 minuto. Então eu gravava, eu tocava trechinhos das músicas. Pô, eu gosto desse trecho aqui. Só que ele não tem 1 minuto, ele tem 40 segundos. Então eu dava uma esticada, tocava um tempo a mais, ou tocava alguma coisinha antes e tocava aquele trecho, ou tocava o trechinho e tocava outra coisinha depois. Eu fazia trechinhos de 1 minuto, de 50 segundos, até 1 minuto ali, pra ficar um vídeo legal e tal. Eu gostava de fazer assim. Não tinha edição. O máximo que eu fazia de edição é o que eu faço aqui no canal também. Sabe quando você vai. Você acabou de gravar e aí você vai botar o dedinho aqui no negocinho pra parar de gravar? Apertar no playzinho aqui da câmera. Aí fica o dedo lá na. Né? A única coisa que eu fazia era tirar esse trechinho. Tipo assim, parei de gravar e pá, o vídeo já cortava porque eu tinha editado e tirado esse finalzinho ali. Só. E na época eu tocava 1 hora por semana. Que pra quem quer tocar, quem quer aprender, não é o ideal. Mas eu tinha uma rotina como testemunho de Jeová. E aí que dava pra eu fazer era tocar 1 hora por semana. 1 hora por semana. Então, um dia lá eu tocava 1 hora. Na segunda-feira eu tocava 1 horinha. Nessa 1 hora, se eu fosse postar, eu treinava tal, o que eu queria tocar, e aí gravava. Às vezes gravava 85 vezes até ficar legal. Mas aí, beleza. Postava, escrevia uma legendinha ali e tal. Era rápido pra postar, era rápido. Aí um dia, na época eu trabalhava à noite e o meu colega de trabalho era ancião da Testemunha de Jeová. E a gente era bem amigo até. E aí a gente tava conversando e ele sempre me incentivava a levar mais a sério e tal. Só que ele tinha uma percepção muito errada sobre mim. Por exemplo, um dia ele falou, teve um dia que ele falou: "Ah, mas tu fica perdendo tempo ali, postando vídeo, não sei o que". Eu falei: "Tá, mas é só um vídeo simplesinho". "Ah, o vídeo é simplesinho, né, Vitor? Mas vamos pensar". Aí ele começa a descrever o meu processo de gravação sem saber. Ele não sabia como é que fazia. Aí ele começou: porque daí tu quer lá postar um vídeo no YouTube, né? Porque, legal postar um videozinho e tal. Aí tu tem que ir lá, tu tem que passar um tempão treinando, aprendendo aquela música. Aí tu vai lá, grava. Aí tu tem que editar, tu tem que acertar o som, tu tem que editar o vídeo. Aí tu vai lá, posta, daí tem que processar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lá, 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 lá. Olha quanto tempo tu perdeu gastando pra postar o vídeo no YouTube. Sendo que eu não postava vídeo no YouTube, né? Como eu falei, era uma edição rápida, uma coisa rapidinha ali, papum, tava no Instagram. Então ele tirou uma conclusão. Então, assim, aí o que ele fala? Se você está gastando tanto tempo com isso, você poderia estar fazendo uma coisa para Jeová. Você poderia estar estudando a Bíblia, você poderia estar indo na pregação. Cara, a minha rotina inteira na semana era para a igreja. E eu não podia gastar 1 horinha.
na minha semana tocando guitarra, aprendendo, fazendo alguma coisa. Então ele usou um argumento que estava errado, porque eu não fazia isso. Eu não gastava esse tempo todo que ele falou. Pra dizer, ele usou isso, um argumento errado pra dizer que eu não deveria estar fazendo aquilo ali. E aí eu desenhava? Não, não, você tá gastando muito tempo com isso. Sabe? Eu tinha que dedicar minha vida 100% para Jeová, 100% para a igreja. Aí eu, quando tocava guitarra, gostava de rock, até hoje. Se eu postasse qualquer coisa sobre rock, sobre música, esse ancião, e a esposa dele principalmente, eles nunca viam meus stories. Nunca, nunca. Eles tinham eles no Instagram, eles nunca viam nada que eu postar. Era eu postar um vídeo, um story sobre música, qualquer coisa, os dois viam. Era incrível. E aí depois tinha comentáriozinho. É, porque o Vitor gasta muito tempo com isso. E aquilo me incomodava muito. Hoje, quando eu lembro, eu fico cabreiro. Porque, cara, é muito chato ter alguém te controlando. Então, como eu falei, eu não queria sair pra fazer coisa errada. Eu queria sair pra poder viver a minha vida. Sem ter alguém ali. Ah, eu acho que você tá gastando muito tempo com isso. Eu acho que você devia fazer assim. Eu acho que você devia fazer assado. Eu acho que não sei o que. Eu acho que isso. Cara, me desculpa, assim, com todo respeito. Eu não estou nem aí com o que você acha. Eu quero fazer o que eu gosto. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, se eu estivesse prejudicando alguém, eu só estou seguindo o que eu gosto de fazer. Eu só estou tocando minha guitarra, eu só estou desenhando, eu só estou gravando um vídeo pro YouTube. Qual que é o problema, cara? Sabe? Depois que eu casei, a gente teve um período. Eu tive um período assim que eu sentia muita falta da minha família, dos meus amigos, da igreja. E a Dani falou: Vamos voltar, eu vou contigo e tal. E a gente conversou bastante sobre isso, eu considerei voltar. Mas eu tinha muito medo assim, cara, eu não tô voltando pelo motivo certo. Eu não tô voltando porque eu amo Jeová e amo a igreja. Cara, eu só vou voltar pra ter a mesma vida que eu tinha antes, de não poder fazer nada. Porque eu vou voltar, aí vai ser eu e ela e as meninas. A gente vai continuar fazendo as coisas que a gente gosta. Vai ter alguém de novo no meu pé, no pé dela também, consequentemente, falando o que a gente tem que fazer. Eu não quero isso. Não quero. E aí ela falou, depois de um tempo, assim, né, a gente tava considerando, então ela falou assim, eu não vou conseguir ir na pregação, porque não gosto disso. E aí se eu voltasse pra igreja e ela não fosse comigo, ela ia comemorar aniversário, eu não ia comemorar. Ela ia comemorar Natal, as meninas iam comemorar Natal, eu não ia comemorar junto. Ia ter um monte de coisa que elas iam fazer, eu não ia fazer. Ou que eu faria e elas não, tipo pregação, reunião, essas coisas. Acabou nossa vida de casal, acabou nossas coisas, acabou nossa rotina. A gente é um casal que tem uma vida completamente diferente um do outro. E aí eu voltar para algo que eu não gosto e ainda teria ainda perderia a relação legal que eu tenho com a minha esposa, por que eu vou voltar? Sabe? Assim, não tinha porquê. Eu respeito quem ama aquilo ali, quem tá lá dentro, eu respeito, mas eu não quero. Eu não quero mais. Sabe? Não tem porquê. E aí eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas crenças, como eram na época e como são hoje. Que eu entendi que, cara, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais. E eu me sentia mal por não amar Jeová. Tava falando, cara, ninguém é obrigado a amar alguma coisa. Eu não sou uma pessoa ruim, eu só não gosto daquilo ali. É que pra quem é testemunho de Jeová, aquilo é a coisa mais importante do mundo. E se você não gosta, meu Deus, não, mas não, como assim você não gosta? Eu entendo, beleza? Eu não gosto. Eu não quero estar lá. É muito simples, eu não quero estar lá. É só isso.
sabe? Então, assim, eu não quero alguém opinando, falando. Cada passo meu tem que ter uma opinião de alguém. Alguém tem que vir, Vitor, aquilo que você falou, aquilo que você fez, eu acho que assim, assim, assado, você devia fazer assim, você devia fazer assado. Lá, 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 lá. Hoje eu tenho alguém que faz isso. Só que é minha esposa. É uma pessoa que eu confio, que a gente tem intimidade suficiente para ela falar para mim e eu falar para ela, ó, acho que aqui você não fez, não pegou legal isso aqui, você podia ter feito diferente. São toques que a gente faz para se ajudar. A gente não quer controlar a vida um do outro. Até porque a gente é muito parecido, então meio que a gente concorda em tudo praticamente. Mas, entende? Eu não quero esse controle. Quer dizer, eu não quero que a minha vida seja controlada. Ah, mas você faz o que quiser, se a pessoa vai ficar falando, é problema dela. Ah, sim. Mas toda semana, direto alguém falando, ó, Vitor, a gente vai fazer uma reunião contigo, porque não tá legal isso, não tá legal aquilo, e aquilo lá, e não sei o que, lá, 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 lá. Tá, quando você se batizou, você sabia que tinha que fazer as coisas? Sim, eu sabia. Só que aquela minha busca por aprovação que me levou a me batizar. Não foi um amor a Deus, não foi um amor à Bíblia, um amor às crenças. Eu queria fazer parte de alguma coisa. E quando eu estava lá com os meus privilégios, eu amava ajudar, eu amava estar fazendo parte de alguma coisa. Por isso que eu estava lá. Por isso que eu gostava de ser indicador, de cuidar do microfone, de cuidar do som, de fazer leitura lá nos. Eu estudo a Sentinela, estudado um tema lá da revista, e aí alguém valendo os parágrafos, eu ia lá, lia. Eu amava fazer isso. Mas não era porque eu, estou fazendo algo para Jeová. Não, é porque eu gostava de ajudar, gostava de participar, gostava de fazer parte daquilo. Só por fazer parte, sabe? Então, assim, eu. E outra coisa também que me incomodava muito é que eram dois pesos e duas medidas claramente. Tanto que depois que eu saí, a minha saída, eu pedi pra sair, basicamente. Então, eu nunca vou falar assim, foi injusto, tá? Não, eu quis sair e deu. Só que tinha coisas que eu fazia que não eram erradas, tipo tocar guitarra, e tinha toda hora alguém pegando no meu pé. E aí depois que eu saí, deu um rolo com uma pessoa lá dentro que foi grande, que é uma coisa errada, claramente errada aos olhos de Jeová, da Bíblia, que todo mundo ficou sabendo, que deu um bafafá, um converseiro do caramba, com uma pessoa que tem privilégios dentro da igreja, os mesmos que eu, até mais do que eu tinha. É uma pessoa que tem responsabilidade lá dentro e fez uma coisa muito errada. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Nada. Nada. Não, nada. Aí eu digo, não estou falando que a testemunha de Jeová passam a mão na cabeça de certas pessoas. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que nessa situação foi passada a mão na cabeça. De uma pessoa que fez algo errado de verdade e não aconteceu absolutamente nada com essa pessoa. Aí eu fico pensando, será que aqui é mesmo um lugar de Jeová? Será que as coisas que estão acontecendo, como eu sempre ouvi, que Jeová guia a congregação, guia como as coisas lá dentro, será? Será que é aqui mesmo o lugar que Jeová, que o Deus da Bíblia está guiando? Eu não sei mais. E eu estou sendo sincero, eu não estou sendo anticristo, não estou sendo apóstata, não estou falando que as testemunhas de Jeová têm que acabar. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que eu não consigo mais ter certeza do que eu tinha antes. Eu tinha certeza que Jeová estava guiando os passos da congregação, eu não tenho mais. E aí eu sempre ouvia, se você sair da igreja, você vai perder o favor de Jeová, sua vida vai de mal a pior. Tá. A minha vida nunca foi legal. Nunca foi uma vida boa.
foi eu sair da igreja, não que, hoje a minha vida é maravilhosa, eu estou rico, não. Mas eu conheci a Dani, coisas boas aconteceram. Eu tive um momento de muita dificuldade, mas passou e foi culpa minha e eu me recuperei. Mas apareceram oportunidades que eu não tinha antes. Por exemplo, eu tive um período complicado e sabe por que eu consegui me recuperar? Porque eu trabalhava igual um retardado para pagar a conta, para pagar o meu aluguel, para ter dinheiro, para ter comida na mesa. Eu estava sozinho na época, passei fome. Mas eu consegui superar essas coisas porque eu fazia hora extra pra caramba. E se eu tivesse dentro da igreja, eu poderia fazer hora extra? Poderia, mas eu teria toda a vida alguém falando, toda a vida alguém no meu pé falando que eu estava colocando o meu emprego em primeiro lugar na minha vida. Toda a vida ia ter alguém falando que, não, porque você tá toda a vida trabalhando, você tá colocando isso em primeiro lugar. Cara, eu tô trabalhando, não tô fazendo, não tô deitado de perna pro ar. Estou trabalhando para mudar a minha vida, para mudar a minha realidade. Eu não tô falando mudar a minha vida e ficar milionário, eu tô falando mudar a minha vida eu ter o que comer, porque na época teve vezes que eu não tinha o que comer. Culpa minha, não é tadinho, não. É eu me perdi. Não gastei com besteira. Besteira. Eu não comprei coisa que não devia. Não, eu gastei demais com comida, com, sei lá, enfim. Né? Eu não soube administrar meu dinheiro e me perdi e fiquei bem na merda. Mas eu dei conta, cara. E eu dei conta porque eu tinha meu emprego e eu trabalhava muito pra ter um dinheiro a mais pra conseguir pagar o que devia e tal. Sabe? Eu tive a oportunidade de crescer, tive a oportunidade. Pessoas entraram na minha vida, não só a Dani, pessoas entraram na minha vida e me fizeram bem. Cara, eu tive um podcast, eu gastei bastante tempo com amigos meus, amigos que não são que não eram da igreja, que eu pude me dedicar mais a eles. Foi uma amizade legal pra caramba. A gente fez o podcast, a gente fez um monte de coisa junto, a gente ria muito, a gente se divertiu muito do nosso jeito. Eu vivi pra caramba, cara, depois que eu saí da igreja. E hoje, então, meu Deus, tô casado, tenho filhas. Eu tô vivendo muito bem. Eu não tenho dinheiro pra caramba. Eu pago aluguel. Eu gostaria de ter mais. Eu queria ter. Queria poder dar uma condição melhor pra minha família. Queria um monte de coisa. Só que a minha vida tá boa pra caramba, entende? Não estou falando que, minha vida tá boa pra caramba porque eu saí da igreja. Não, não é isso. Mas a minha vida melhorou depois que eu saí. A igreja é um problema? Não, mas talvez fosse o entravezinho que eu tinha que tirar para viver a minha vida, para fazer o que eu tinha que fazer. Então aquilo que eu ouvia, não, se você sair da igreja vai perder o favor de Jeová, sua vida vai pro buraco. Não é bem assim. Porque a minha vida melhorou depois que eu saí. Então, basicamente foi isso. Eu não queria ter alguém controlando minha vida. Só isso. É simples. E hoje eu tô bem, eu tô feliz pra caramba. Tô tendo a vida que eu queria. Só isso. É bem simples. Eu não odeio a Bíblia, não odeio Deus, não odeio a igreja, não quero matar ninguém. Não sou anticristo. Eu só quero ter a minha vida. É só isso. Tá bom, gente? Acho que tá explicado, acho que tá bem, tá bem contadinha a história. E eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o que aconteceu e talvez ajude alguém, não sei. Como eu falei, agora sim foi minha opinião, bom, opinião, foi minha história, né? Mas foi muito a minha forma de pensar. Eu externei bastante a minha forma de pensar, as minhas vontades, as minhas opiniões mesmo que me fizeram sair da igreja. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais um videozinho no canal.
De novo agradeço a você que ficou até aqui e se puder se inscrever no canal, clicar em gostei ali para esse vídeo correr aí para todo mundo. E sempre lembrando, né, que se você quiser dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, é só usar os comentários ali que a gente vai se falando. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima.